Quando comparamos médias de escolas públicas e privadas no indicador como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nossa tendência é achar que toda a responsabilidade pelo desempenho de um aluno está na escola. No entanto, inúmeros estudos provam, e no mundo todo, que características da família, como a renda e o grau de escolaridade dos pais, influenciam muito o resultado final. Essa desigualdade entre ricos e pobres, portanto, não é gerada apenas na escola. Pelo contrário, ela já é verificada antes mesmo do ingresso no sistema de ensino. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários estudos já comprovaram que crianças de famílias pobres ingressam na pré-escola com um vocabulário muito mais reduzido em relação aos ricos. No Brasil, estudos já demonstraram que a desigualdade entre rede pública e privada também já é verificada a partir dos 6 anos de idade, o que reforça a influência da família nesse processo. Para falar sobre essa questão, nosso convidado de hoje no programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens, é o professor João Batista Araújo Oliveira, presidente do Instituto Alfibeto. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bem, esses estudos aí que eu mencionei mostram que a desigualdade que a gente verifica ao final do processo já acontece, já é verificada ali aos 4, 5, 6 anos, ou seja, antes mesmo do aluno ingressar no nosso ensino fundamental. O que acontece antes que explica que essas crianças cheguem com já entrem no sistema com mais defasagem, as crianças mais pobres? As pesquisas mostram que o nível socioeconômico das pessoas, o nível cultural das famílias, é um poderoso agente do sucesso escolar posterior. Ou seja, o que a escola pode fazer é muito, mas é limitado. Tem um papel para a escola. Quer dizer, hoje nós sabemos que as condições em que a criança é gerada, a gestação, as condições em que ela vem ao mundo e os cuidados na primeira infância, nos primeiros anos de vida, são fundamentais para o progresso dela na vida e na escola. Não é? E aí há 2 fatores que a gente pode conversar, que é a questão do desenvolvimento das emoções, do controle da criança e o desenvolvimento cognitivo, que é o mais visível quando se mede o sucesso escolar. Com base no que a gente tem de evidência científica, o que os pais, ou pensando também em termos de políticas públicas, o que pode ser feito desde o início do nascimento? O que faz diferença ali no trato, no dia a dia com a criança? O que a gente sabe que pode fazer diferença? Olha, tem uma das grandes linhas de desenvolvimento da ciência do desenvolvimento, é um conceito chamado de epigenética. Não é? Quer dizer, até algum tempo atrás a gente acreditava, está marcado no gene, isso é inexorável. Hoje nós sabemos que aquilo que acontece em torno da concepção e em torno dos primeiros anos de vida também influencia a forma como o gene vai se manifestar. Então é muito mais forte esse impacto das pessoas, não é? E do ambiente. Então você fala em política social, né? Então vamos por ordem. A primeira política social importante é você evitar e retardar ao máximo a primeira gravidez e, sobretudo, eliminar, se possível, a gravidez juvenil. Não há nada pior para uma jovem ou para uma criança do que uma gravidez juvenil e muito mais uma gravidez não desejada, não esperada. O segundo são as condições gerais de pobreza. Não é? Quer dizer, o que afeta a criança em geral, né, e todas as coisas particulares que nós vamos falar, está associada a esse ciclo vicioso da pobreza, que tem a ver com droga, tem a ver com desemprego, tem a ver com separação de pais, tem a ver com famílias desestruturadas, né, tem a ver com todas essas condições de habitação, de proteção que incidem na condição de gestação e de cuidado com a criança, segurança alimentar, etc. Né. Depois você tem os cuidados da primeira infância, da gestação. Né. Hoje nós temos um sistema de saúde cujos protocolos são bastante adequados, mas nem sempre implementados. Então é importante implementar bem, né, trazer, identificar precocemente a grávida, trazê-la desde logo para o acompanhamento pré-natal, dar a ela, né, segurança alimentar, medicação, alimentação adequada para que ela chegue a termo. Depois, no nascimento, a mãe precisa de ter os primeiros cuidados. Né? Infelizmente, hoje, nossas escolas não têm os cuidados de ensinar puericultura, já não existe mais a mãe e a tia velha que ensinavam essas coisas, e muitas das mães, sobretudo dessas crianças que precisam mais, estão desguarnecidas quanto a cuidados básicos de higiene, de saúde, de alimentação, de segurança, que são fundamentais para a criança. No início da vida você precisa de muito mais dessas coisas do que de outras. Né? Logo a seguir, né, eu estou procurando um pouco seguir a ordem do desenvolvimento. Né? A criança busca respostas, ela busca com o olho, ela busca balbuciando, ela busca com os gestos. Então a presença dessa pessoa, tipicamente a mãe, mas um adulto, significativo na vida da criança, é fundamental para ela ter todas essas interações que vão introduzi-la ao mundo
diferenciar a mamadeira de quem traz a mamadeira. Não é a mesma coisa. O choro que leva ao conforto, o choro que leva à comida, que leva ao remédio, que leva à identificação de uma dor. Tudo isso, essa interação é fundamental. A criança é programada geneticamente para provocar isso, mas o adulto tem que se dispor. Então, se você tiver a segurança básica, a alimentação e um mínimo de correspondência, você vai ter chance de se adaptar. Agora, essa adaptação será mais ou menos positiva dependendo da qualidade desse cuidado. Não é? Isso ocorre na área pessoal, na área emocional, na área social, na área cognitiva. Então, quanto mais os pais se dispuserem, né, os pais e o ambiente familiar, a devotar à criança uma atenção devida, mais ela vai ter chance de desenvolvimento. Deixa eu dar o extremo. Né? São as crianças criadas em condição de deprivação total. Né? Os orfanatos da România, que foram muito estudados na literatura. Quer dizer, quando a criança não tem respostas básicas, ela não desenvolve partes importantes do cérebro fundamentais para o ajuste social. Então, no extremo, o abandono, a negligência são muito prejudiciais à criança. Aumenta a probabilidade dela ficar mais violenta, de ter dificuldade de não ter interagir. ajuste social, ficar violento, desenvolver distúrbios comportamentais, sociais, cognitivos, né? Ou mesmo distúrbios físicos fortes, né? Por falta de desenvolvimento, inclusive físico, muitas vezes que ficam abandonadas no berço até uma idade avançada. Né? Agora, dado isso, não é, um contexto familiar que tem outros adultos, outras crianças, é o suficiente para a criança sobreviver desde que ela tenha segurança. Agora, uma dessas pessoas, que é tipicamente a mãe, não é, desenvolve um vínculo, né, um vínculo chamado de apego mais forte, que é o que permite essa interação e esse investimento. Quer dizer, quando ambos têm um vínculo de apego forte, um vai ficar mais perto do outro, vai conhecer melhor o outro e, portanto, vai poder ajudar melhor o outro. Então, esse vínculo é fundamental, tipicamente a mãe, mas pode ser feito por qualquer adulto e, eventualmente, também os vínculos secundários, o professor, os educadores na creche, são fundamentais para isso. Agora, pensando um pouco, enfim, claro que o ideal seria a gente pensar numa sociedade que desde antes da gestação já se prepare, já tenha condições de as famílias estejam preparadas e a sociedade esteja preparada também para atender aquela demanda daquelas famílias. No entanto, vamos tratar do mundo real. Em muitos casos acontecem famílias desestruturadas, na pobreza, e eu fico com medo também se a gente não cria um determinismo de, bem, essa criança que não teve um cuidado adequado, essas crianças reais do mundo de hoje, pronto, estamos perdidos, não tem mais nada o que fazer com elas, porque a gente já perdeu essa janela de oportunidade aí que passou e agora já era, essas crianças vão virar marginais. Como é que a gente age em termos de política pública, até de sociedade, para não deixar que cair nesse determinismo? Olha, eu acho que tem que ser realista. Né? De um lado, você tem a evidência, que é muito cruel, né, de que se uma criança é gerada e é criada num ambiente que tem 2 ou 3 desses fatores de risco, a chance dela ter um ajuste adequado é muito pequena. Agora, ela vai se ajustar. Não é? Quer dizer, quando nós estudamos na literatura os casos cruéis, crianças que foram soldados aos 8, 9 anos, crianças que vivem na rua, etc., essas crianças, de certa forma, se ajustam. Nem sempre é um ajuste muito adequado. Mas ela vai sobreviver, ela vai arrumar uma forma de viver na sociedade. Agora, tem 2 coisas que todo mundo pode fazer no meio das carências. Não é? Uma é essa questão do afeto, do carinho, do relacionamento. Não é? E isso permite à pessoa ajudar a criança criando limites, estabelecendo condições para a criança saber o que pode, o que não pode, onde vai, onde não vai. E o outro, que é fundamental para a escolaridade, que é a linguagem. Não é? São os adultos que conversam com a criança, leem para as crianças e conversem de formas estimulantes para que a criança tenha curiosidade de conhecer o mundo, de se aventurar nesse mundo. Essas 2 coisas todo mundo pode fazer e, obviamente, isso também pode ser treinado, pode ser trabalhado com pessoas de qualquer nível de escolaridade. Agora, entrando um pouco na questão de gênero, como a gente mesmo falou aqui, geralmente esse cuidado cai sobre a mulher. E agora, nesse mundo real, em que a mulher deve e quer entrar no mercado de trabalho, ou seja, ela tem menos tempo em casa com a criança. E o que a gente faz? Vamos colocar em creche essas crianças, coloca um terceiro cuidador, mas como que a gente resolve esse problema? Olha, o conceito geral, isso é muito estudado, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Não é? Então, para essas questões básicas, do vínculo, do afeto, não é? De você dar limites às crianças, estimular as crianças a conversar, né? Mesmo a mãe que trabalha, ela consegue tempo para isso, um tempo de qualidade em que ela efetivamente devota a criança. Não é? Mas a creche, quer dizer, ou qualquer sistema de acolhimento, a babá, não é? Passa a ser um pouco inexorável, inevitável quando a mãe trabalha. Não é? Isso é certamente bom para a mãe, não é necessariamente bom para a criança.
não é? No limite, há certos inconvenientes, quer dizer, a criança que fica muitas horas na creche, independentemente da qualidade, tende a se tornar mais agressivo, né? Porque, por melhor que seja aquela creche, é um ambiente de repressão. Tem limites, muito mais limites do que numa casa, não é? Se a criança fica numa creche que não é de boa qualidade, e há muito pouca creche de boa qualidade, e se ela precisa daquela creche porque não tem esse apoio em casa, ela vai ter menos condições do que se estivesse num ambiente mais restrito, com menos gente, mas com algum apoio melhor. Então, a questão da creche é importante, é inevitável, mas, primeiro, a mãe sempre terá o tempo e espaço em que ela pode exercitar a sua função de mãe, de educadora e de pais em geral, mas a creche precisa de ser muito boa para que ela possa fazer a diferença para o ajuste social e cognitivo das crianças. Pois é, e nesse ponto será que a gente deve estar no caminho totalmente errado, porque o que a gente tem hoje no Brasil são os professores menos preparados, a creche, ainda que já tenha entrado no âmbito da educação, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a creche continua sendo um espaço muito visto, até pelos pais mesmo, como um espaço de cuidado apenas e não um espaço educativo. E mais que isso, a gente sabe que são os professores menos preparados, menores salários, quanto menor o nível de ensino, menor a remuneração do professor. Falando bem claro, estamos no caminho errado então? Certamente, né? Não só nas creches, mas mais uma vez o Brasil entra no caminho errado da forma errada, né? Primeiro, esse assodamento. Vamos colocar 50% das crianças da creche em 10 anos. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país desenvolvido do mundo tem isso hoje. Não é? Então o Brasil tem essa mania de querer correr demais, fazendo atropeladamente as coisas. Não é? E não cuida da qualidade. Não é? Quer dizer, é preferível você ter uma creche meio horário, boa, do que ter uma creche de 20 horas muito ruim. Não é? E quem está na creche, quer dizer, a hora que você diz que a creche é educação, que é essa coisa, é assistência social. Não, não é assistência social, é educação. Não cria condição, faz de repente, e aí você impõe toda a questão corporativista, horários. Em São Paulo, outro dia, teve a discussão. A creche é escola, então só funciona 180 dias por ano, ou 200 dias. Quer dizer, então você começa a atropelar as agendas, né, por definições assodadas. Certamente estamos no caminho ruim e isso não ajuda os pobres. O que seria um patamar razoável, então? Se 50% de crianças de 0 a 3 anos na creche é muito, qual a meta que a gente deve tentar alcançar? Não, a meta é a ideal, quer dizer, toda criança deve ter plena condição de desenvolver. Agora, o que os países desenvolvidos têm feito nas suas políticas de primeira infância é diversificar as políticas. Não é? Vamos pegar o caso dos países mais ricos do mundo. O que eles fazem? Paga a mãe para ficar com o filho. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, paga o pai, dá seguro, dá apoio, facilita o retorno ao trabalho. Esses são os países mais ricos que devem fazer isso por alguma razão boa. Não é? Depois, nos outros países, quando você lê todas as recomendações da OCDE, né, a ideia é ter políticas plurais. Para uma mãe em certa condição, pode ser mais negócio ela ter uma ajudante por algumas horas. Pode ser mais negócio ter uma babá. Você tem em alguns países a mãe crecheira que cuida do filho dela ou de outros, ou que cuida de outros. Quer dizer, você tem mecanismos plurais em que a família tenha direito de opção, tenha flexibilidade para ajustar a sua demanda. Obviamente, a creche é importante, deve existir, tem que haver, mas não nessa forma e muito menos na forma única. Hoje, o único dinheiro que você tem, que é o do Fundeb, é só para a creche. Eles não conseguem fazer nem os prédios. Ok. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.